Olá, tudo bem? Eu sou a professora Daniela Coutinho, eu sou mestre em Direito e esse é o canal Civilize. Hoje nós vamos dar continuidade aos comentários das questões de Direito Civil da primeira fase da OAB. Estamos já no exame 29º e uma das questões de hoje vai tratar de direito sucessório. E aí eu quero lembrar para vocês que todas as vezes que nós tivermos direito sucessório, direito de família, contratos que vai envolver data, juros, que existam muitas informações nos enunciados, o interessante é que o estudante, o aluno, o candidato, faça as anotações para não se confundir na resolução das questões. Para quem está assistindo pela primeira vez, eu começo a ler o enunciado, depois eu faço uma explanação, trazendo um pouco de conteúdo da matéria, às vezes até um pouco a mais do que seria cobrado, para que a gente consiga, além de resolver a questão, construir um raciocínio e relembrar conceitos da matéria de direito civil. E depois, como a prova da OAB, ela é a resolução recomendada é que seja por exclusão as alternativas. Então nós começamos a analisar as alternativas incorretas, mostrando por que elas são incorretas, até chegarmos nas corretas. Então, hoje nós vamos ver uma de direito sucessório, que eu sugiro que vocês sempre tenham aí o papel para anotar, ok? Vamos então à primeira questão de hoje. Acompanhe a leitura. Mariana e Maurílio são filhos biológicos de Aldo. Este, por sua vez, nunca escondeu ser mais próximo de seu filho Maurílio, com quem diariamente trabalhava. Quando do falecimento de Aldo, divorciado na época, seus filhos constataram a existência de testamento, que destinou todos os bens do falecido exclusivamente para Maurílio. Sobre a situação narrada, assinale a afirmativa correta. Bom, como eu havia mencionado no início desse nosso vídeo, nós temos aqui uma questão que trata de direito sucessório, especificamente de sucessão testamentária. Mas antes nós temos que fazer nós temos que lembrar alguns conceitos para que a gente possa construir nosso raciocínio. O primeiro conceito que eu acho que o candidato devia lembrar é o conceito de herdeiro necessário. Então, herdeiros necessários são aquelas pessoas designadas em lei que obrigatoriamente têm que participar da herança. A lei lhes assegura uma cota à parte na herança do decúbito. Então, são aqueles que não podem ser afastados por disposição de vontade do testador ou do decújus, a não ser nas exceções previstas expressamente em lei. Então, regra, os herdeiros necessários vão, o próprio nome diz, olha, necessários, vão necessariamente ser contemplados com cota à parte da herança do decújus. Os herdeiros necessários são descendentes, ascendentes e cônjuge. A questão aqui informa que o Aldo era divorciado, portanto não havia cônjuge, e tinha 2 filhos. Então ele tinha 2 descendentes, Mariana e Maurílio. Informa que Aldo fez um testamento. E aí nós temos que também analisar, relembrar os conceitos que envolviam essa sucessão testamentária. Quando uma pessoa vai realizar um testamento, que nada mais é do que um ato de disposição de última vontade, se essa pessoa tiver herdeiros necessários, a sua liberdade de disposição ela não é absoluta. Então, se eu quero realizar um testamento e eu tenho herdeiros necessários, o meu patrimônio ele terá que ser dividido em 2 partes. 50% do montante dos meus bens serão destinados, formarão, aliás, o que se chama a legítima, que serão divididos entre os meus herdeiros necessários. Os outros 50%, que recebe o nome de disponível, é aquela parte do meu patrimônio que eu posso deixar para quem eu quiser, seja meu parente ou não. A lei não traz impedimento para que, se eu quiser em testamento, deixar a minha parte disponível para um dos meus herdeiros necessários, que eu contemple com o total dessa parte disponível. Só lembrar, se eu posso deixar para quem eu quiser, eu também posso deixar para um dos meus herdeiros necessários. Na regra, então, se nós fôssemos seguir aqui a situação testamentária do Aldo. O Aldo tinha 2 filhos, portanto, 2 herdeiros necessários, e ele quis realizar um testamento.
Então, o patrimônio do Aldo será dividido 50% sua parte disponível, que ele pode deixar para quem ele quiser, e os outros 50% necessariamente teriam que ser divididos entre os seus 2 filhos, na proporção igual de 25% para cada um. Nada impede que no testamento ele contemple o Maurílio com mais 50% da sua parte disponível. Portanto, no final dessa sucessão, como ficaria? Maurílio ficaria com 75% da herança disponível, mais 25% da legítima, e a Mariana teria que ficar aí com 25% da legítima. Não foi o que a questão disse. Ela diz que Aldo deixou 100% para o Maurílio. Quando o testador faz isso, quando ele pretere, né, ele deixa de entregar a cota parte cabível ao herdeiro necessário, isso não vai acarretar a invalidade do testamento, vai acarretar apenas a redução da disposição testamentária. Então, o testamento do Aldo vai ser válido, porém, tem que haver a redução testamentária para equilibrar as legítimas. Então, aquilo que invadiu a parte da Mariana será reduzido para que ela seja beneficiada aí com a parte do patrimônio que a lei lhe assegura. Então, ficaria como eu falei já na situação regular, 25% dos bens para Mariana e 75% dos bens para o Maurílio. A redução testamentária, ela está prevista no artigo 1967 do Código Civil. Tudo bem? Então, nós vamos agora começar a analisar as alternativas, lembrando sempre que vamos começar das incorretas. Acompanhe a leitura. O testamento de Aldo deverá ser integralmente cumprido e, por tal razão, todos os bens do autor da herança serão transmitidos a Maurílio. Não, nós vimos aqui que quando você tem herdeiros necessários, existe aí a obrigatoriedade por lei de que 50% dos seus bens sejam entregues a esses herdeiros, portanto, não tem como esse testamento ser integralmente cumprido. Vai haver, obrigatoriamente, a redução da disposição testamentária para que entregue a cota parte que cabia a Mariana. Alternativa B. A disposição de última vontade é completamente nula, porque Mariana é herdeira necessária, devendo os bens ser divididos igualmente entre os 2 irmãos. Bom, é isso mesmo, né? Isso mesmo assim, uma parte está correta e a outra não. Vamos lá, Mariana é herdeira necessária. A parte legítima tem que ser dividida igualmente entre os irmãos. Porém, como eu disse, na hora que eu estava comentando os enunciados, o testamento será válido. Essa disposição não será nula. Ele apenas sofrerá a redução testamentária. Alternativa C. Deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando-se assim a legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quião de 50% da totalidade da herança. Toma cuidado aqui. Como é que vai acontecer a divisão? 50% do disponível, o Aldo pode deixar para quem ele quiser. Os outros 50%, que é chamado de legítima, caberá a Mariana 25% e 25% ao seu irmão. Então, aqui essa alternativa, ela levava o candidato um pouco desatento a se confundir. Ela não terá direito a 50%, ela terá direito a 25%, que é a sua cota parte referente à legítima. Toma cuidado com isso. E a correta, que era a alternativa D, deverá haver redução da disposição testamentária, respeitando a legítima de Mariana, herdeira necessária, que corresponde a um quinhão de 25% da totalidade da herança, que era exatamente o que nós vimos. Então, lembrando aqui, as disposições, a alternativa D, ela tinha previsão expressa em lei, está lá no artigo 1967 do Código Civil, para que você consiga ter a visão geral de tudo que nós falamos aqui junto com o Código Civil. Eu sugiro que vocês leiam o artigo 1845, 1846, além do 1967. E mais uma dica aí para a sucessão. Todas as vezes que vocês tiverem sucessão testamentária, não se esqueçam para não se confundirem, como era o caso da alternativa C, em que o examinador queria levar vocês na confusão das frações ideais. Então, dividam o patrimônio
do de cujos em duas partes, 50% disponível, 50% da legítima. Desses 50% da legítima, aí vocês analisem quantos herdeiros necessários existem, sabendo que cada um desses herdeiros necessários tem que ter a mesma cota à parte. Eu só posso contemplar com cotas diferentes quando eu estou na minha parte disponível, ok? Qualquer dúvida, se ficar mais alguma coisa em direito sucessório, que eu já vi, inclusive quero deixar aqui um recado para a Sueli, que pediu comentários de direito sucessório. Coloque para mim especificamente qual é o comentário que você quer, para que eu possa gravar sua aula. Eu sei que sucessão é um assunto que muita gente tem interesse, então, caso fique alguma dúvida em relação a esse comentário, ou queira que eu fale alguma coisa específica, deixa aí no comentário, que eu faço o comentário do que você pediu, ok? Vamos então para a nossa próxima questão. Gumercindo, 77 anos de idade, vinha sofrendo os efeitos do mal de Alzheimer, que, embora não atingissem sua saúde física, perturbavam sua memória. Durante uma distração de seu enfermeiro, conseguiu evadir-se da casa em que residia. A despeito dos esforços de seus familiares, ele nunca foi encontrado, e já se passaram 9 anos do seu desaparecimento. Agora seus parentes lidam com as dificuldades relativas à administração e disposição de seu patrimônio. Assinale a opção que indica o que os parentes devem fazer para receberem a propriedade dos bens de Gumercindo. Aqui, teríamos que, primeiramente, anotar aí a idade com que ele desapareceu e há quanto tempo ele está desaparecido. Então, ele desapareceu com 77 anos de idade e faz 9 desde que tiveram as últimas notícias suas. Essa questão, ela está falando do Instituto da Ausência. Ausente é aquela pessoa que desaparece de seu domicílio sem dar notícias de seu paradeiro e sem deixar procurador que o represente e administre seus bens, que é exatamente esse caso. Quando nós temos a situação de ausência, existe aí todo um procedimento, que é chamado de procedimento de ausência, para que ao final se declare aí a morte presumida dessa pessoa que desapareceu e transfira os seus bens aos seus herdeiros. Então vamos ver as fases que o processo de ausência ele passa. A primeira fase, ela é chamada de curadoria de ausente, que é aquela fase em que pede-se a declaração da ausência, o juiz ele vai requerer a arrecadação dos bens do ausente e vai entregar esses bens a um curador para que esse curador administre esses bens. Essa fase de curadoria de ausência, ela dura mais ou menos 1 ano ou 3 anos, dependendo de como foi a situação da ausência. Então, ela vai durar mais ou menos esse tempo e, após decorrido esse tempo, os herdeiros podem requerer a abertura da sucessão provisória, onde os bens passam a ser entregues aos herdeiros para que eles tomem posse, eles não se tornam proprietários. Então, na sucessão provisória, eu tenho apenas a entrega dos bens para a posse dos herdeiros. Passando mais um tempo previsto em lei aí dessa sucessão provisória, admite-se o requerimento da sucessão definitiva. E a sucessão definitiva, com a sua abertura, vai haver a declaração da morte presumida do ausente. Porém, tem um artigo no Código Civil, nós vamos ver aqui é o artigo 38, que diz expressamente que após a fase da sucessão provisória, se o ausente contar com mais de 85 anos e faça 5 anos desde que se tenha as suas últimas notícias, então a lei autoriza que se peça diretamente a sucessão definitiva, que é exatamente o caso. O ausente já conta com 86 anos de idade, faz mais de 5 anos que eles não têm notícia, então nessa situação os herdeiros estão autorizados a, terminando a fase aí da curadoria de ausência, a sucessão provisória, requerer diretamente a declaração de morte presumida. Só colocando aqui que essa morte presumida que nós estamos falando é aquela prevista lá no artigo 6º, segunda parte do Código Civil. É a morte presumida com declaração de ausência. Feitas essas considerações, vamos então analisar aí as alternativas. Somente com a localização do corpo de Gumercindo
será possível a decretação de sua morte e a transferência da propriedade dos bens para os herdeiros. Bom, com a localização do corpo do Gumersindo, será declarada sua morte real. E não é somente com a morte real que você consegue fazer a transferência da propriedade dos bens. Apenas você vai ter um processo mais longo aí. Você vai ingressar com o requerimento de morte presumida com declaração de ausência. Alternativa B. Eles devem requerer a declaração de ausência com nomeação de curador dos bens e, após 1 ano, a sucessão provisória. A sucessão definitiva com transferência da propriedade dos bens só poderá ocorrer depois de 10 anos de passada em julgado a sentença que concede a abertura da sucessão provisória. Muito cuidado com essa alternativa. Essa alternativa ela está descrevendo corretamente as fases do procedimento de ausência, mas ela não se enquadra aqui no nosso enunciado, porque o artigo 38 diz expressamente que se o ausente contar com mais de 85 anos e tiver mais de 5 anos que não se sabe notícias suas, então os herdeiros não precisarão aguardar esse prazo de 10 anos da sucessão provisória. Eles podem requerer diretamente a declaração de morte presumida. Por isso, essa alternativa aqui está incorreta para o nosso enunciado. Alternativa D. Eles devem requerer que seja declarada a morte presumida, sem decretação de ausência, por ele se encontrar desaparecido há mais de 2 anos, abrindo-se assim a sucessão. Não, aqui não tem como, né? Ele não estava numa situação de perigo, não existiam indícios de que ele possa ter se acidentado, morrido, são as hipóteses que eu posso ter a declaração de morte presumida sem declaração de ausência. Então, no enunciado, nós estamos naquela situação de incerteza. Não se sabe o que aconteceu com a pessoa. Então, obrigatoriamente, eu tenho que requerer morte presumida com declaração de ausência, passando pelas fases do processo de ausência que nós já comentamos. Restava aí, então, a alternativa C, como correta. Eles devem requerer a sucessão definitiva do ausente, pois ele já teria mais de 80 anos de idade e as últimas notícias dele datam de mais de 5 anos. Essa é a alternativa correta. Para essa questão, os artigos que vocês deveriam olhar, para que fique mais claro, artigo 6º, segunda parte, artigo 22, 37 e 38 do Código Civil, ok? Não se esqueçam quando for estudar, se forem estudar não só a questão, mas forem estudar o Instituto da Ausência, de olhar lá artigo 6º e artigo 7º, para estabelecer a diferença aí do que é morte presumida com declaração de ausência, morte presumida sem declaração de ausência, ok? Por hoje é só, e no próximo slide nós vamos terminar aí os comentários desse exame da OAB. Não se esqueçam, se tiverem gostado, de dar o seu like aí, de me dar, né, deem sugestões para mim nos comentários, digam para mim qual é a parte, uma prova que vocês queiram que eu comente, ou alguma parte específica. Só peço para que vocês coloquem assim, eu quero o regime de bens e direito de família. Não falem muito aberto, para que eu consiga aí colocar exatamente, fazer o comentário exatamente daquilo que você está pedindo, ok? Bons estudos, estudem sempre junto com o Código Civil e até a próxima.